Olá, a Módulo FM, em parceria com o Colégio Atenas, traz dicas para você que vai participar do Enem 2024. Neste domingo, dia da primeira prova, os alunos respondem questões de linguagem, ciências humanas e também realizam a redação. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios os professores, o professor de Geografia, o Sérgio Rocha, também o coordenador do ensino médio, professor de História, o Túlio Veríssimo. Professor Sérgio, alegria receber você aqui, seja bem-vindo. Muito bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Módulo. Túlio, satisfação receber você também aqui na Módulo FM para trazer essas dicas valiosas para os nossos alunos, para aqueles que irão realizar o Enem neste ano. É sempre com muita alegria que a gente vem aqui ter essa conversa com vocês aqui na Módulo. Muito obrigado, Daniel. Professor Sérgio, vamos começar aí então pela geografia, Sabemos que a geografia ela traz um conteúdo amplo até, e no Enem quais os tópicos da matéria de geografia, pela experiência que vocês têm com as edições anteriores, costumam ser cobrados daqueles que irão realizar a prova? Bom, dentro da geografia, os tópicos que são mais cobrados, certo? Sempre nós temos aí as questões ambientais, certo? Questões ambientais, alterações ambientais, como a questão do aquecimento global, certo? Separação com o efeito estufa e tal, quer dizer, a gente destaca que os alunos, para terem uma boa leitura dos textos, eles devem prestar sempre bastante atenção na questão dos conceitos, exatamente o que é o aquecimento global e, por exemplo, e a questão do efeito estufa, são coisas diferentes, certo? Então as pessoas não podem interpretar isso aí como questões, expressões sinônimas, entendeu? Então, aí nós temos a questão de aquecimento global, falei para vocês aqui, e nós temos também a questão da urbanização, ou seja, o comportamento da população nas áreas urbanas, certo? A população de forma geral, como é que ela se move, a questão das migrações e também uma coisa que é bastante importante é esse comportamento dentro das cidades, certo? Tipo assim, ainda voltando aí à questão dos problemas ambientais, as alterações que ocorrem dentro da cidade, Então, nós temos aí, por exemplo, questões ambientais importantes como, por exemplo, inundação, certo? Inundação, enchente, alagamento, Sempre destaco para os alunos a questão dos conceitos. Inundação é uma coisa, enchente é outra coisa, alagamento é outra coisa, certo? E isso aí são problemas que ocorrem nas cidades, problemas ambientais. E dentro dessa questão de urbanização também, certo? Dessa concentração da população nas cidades, nós temos também questões socioeconômicas. Por exemplo, a separação de pobres e ricos ali, assim, certo? Então, a segregação espacial, a questão da falta de moradia, os problemas ali que são causados até pela própria administração, pela população, Falta de moradia, problemas com transportes, por exemplo, Então, são várias questões aí que envolvem a problemática das cidades, que crescem bastante, questões conceituais também que a gente pode citar, a questão de megacidades, grandes metrópoles, conurbação, megalópolis, processo de gentrificação, que eu até destaco porque o pessoal do Enem agora descobriu essa palavra, a gentrificação, quer dizer, algumas pessoas acabam recebendo uma casa de herança ali mais na parte mais rica da cidade, depois não podem manter aquela casa, nem reformar, nem nada, acaba sendo quase que obrigadas a vender aquela casa e ali vai surgir um prédio e com o dinheiro daquela casa ou praticamente daquele lote, ela acaba comprando uma casa melhor nas áreas periféricas. Então essa população pobre é quase que, entre aspas, expulsa ali da cidade, do centro da cidade para as áreas mais periféricas, certo? Então essa questão do comportamento da população, crescimento da população também, velocidade que cresce, tá? Algumas áreas hoje já com problemas de população estando diminuindo, certo? Então aí a gente tem essas questões ligadas à população, certo? Isso aí são questões importantes. Agora, dentro da geografia, questões sobre acontecimentos fora do Brasil, a gente pode sempre lembrar das áreas, por exemplo, do Oriente Médio, onde tem duas linhas problemáticas lá que a gente pode estudar. Uma é a distribuição de petróleo
distribuição de petróleo pelo mundo, lá é a grande área de produção, essas disputas aí, questão de envolvimento americano até nas políticas dos países, e a outra linha de problema do lugar é a construção do Estado de Israel. E aí você já vai para o lado religioso, né? E isso aí pode até, assim, os alunos darem a sua opinião depois de estudado isso com qualidade, né? Então o pessoal acha mais que tem razão as áreas, o pessoal é judeu, né? Outra hora acha que são os muçulmanos e tal. Isso é interessante, dá um bom debate com os alunos. E em relação a questões internacionais, a gente tem isso aí, quase sempre aparece no Enem. A gente percebe nesses conteúdos da geografia que são conteúdos que estão presentes, então, no nosso dia a dia. Estamos em contato com eles nos noticiários, na internet. Vale e é importante que esse aluno, esse candidato do Enem, seja uma pessoa também atualizada, ligada nesses temas, uma pessoa bem formada, professor? Isso é bastante importante. Quer dizer, se ela estiver bem ligada, bem informada sobre isso aí, fica até mais fácil dela entender as informações que o colégio e os professores passam, no caso, aí para os alunos. E outra coisa, quando o professor fala sobre aquele assunto, se ele estiver ligado aos acontecimentos atuais, ele vai entender mais fácil. O professor falou alguma coisa que ele viu a sequência daquilo na televisão, ele viu a consequência do que o professor falou na televisão, certo? Então isso aí é bastante importante. Agora, uma coisa que as pessoas não podem ter em mente, que apenas ouvindo informações e notícias nos jornais, que ela vai estar preparada para fazer o Enem. Eu já vi algumas pessoas com essa visão, eu conheço algumas pessoas assim, eu vou fazer o Enem, eu estou bem preparado porque eu assisto muito a televisão, vejo informações e tal. Só que tem uma coisa, quando tem uma informação na televisão, ela é muito superficial e a origem daquilo ali é mais complicado que parece. Então a gente tem realmente que ter um conhecimento direto com os livros, com o colégio, entendeu? Só essas informações, você não tem condição de fazer uma prova do Enem, mesmo porque as pessoas que resolvem, às vezes, fazer o Enem de última hora, o que acontece? Elas se tornam pessoas, às vezes, informadas nos últimos meses, onde nós temos certeza que a prova já foi feita, né? Então, se manter sempre bem informado, mas estudar numa escola de qualidade, onde você possa ter informações, né, que vão te balizar sobre o que você está vendo nas notícias, certo? Então, é necessário as duas coisas. E pegando um gancho também nesses assuntos de geografia, que nós estamos sempre em contato, eles também costumam, né, cair na redação. A redação que é o momento tão esperado dessa prova do Enem. Então, automaticamente, o estudante, o aluno estando preparado nesses conceitos, ele também pode ter um bom resultado na redação, que costuma cobrar esses temas, né, professor? Exatamente. São muitas regras para fazer uma boa redação. Só que, se a pessoa souber todas as regras para fazer uma boa redação, mas ela não tem conhecimento sobre aquele conteúdo que foi pedido, não adianta nada, certo? Então a gente sempre brinca assim, a pessoa pode saber todas as regras de uma boa redação. Aí alguém diz para ela o seguinte, faça uma redação sobre física quântica. Ela não vai saber e aí não adianta nada a regra. Então, dentro da geografia, nós abordamos muito, né, as questões sociais, que serão com certeza tema da redação. Questões sociais ligadas ao Brasil. Agora, tem uma brincadeira que o pessoal sempre faz, quem é que vai adivinhar o novo tema da redação, esse tipo de coisa? E geralmente o pessoal erra, sabe por que erra? É por causa de uma coisa. O Enem procura, né, mexer e colocar em voga temas sociais, só que são temas que estão escondidos, certo? Ele coloca à tona alguns problemas sociais que não estão aparecendo dentro da sociedade, ou que não são discutidos, por exemplo, as comunidades originais, né, que a gente já teve, depois o trabalho da mulher, né, aquele trabalho não valorizado da mulher, aquele trabalho em casa ali assim e tal. Então, são temas importantes que a sociedade, entre aspas, né, ela vai esquecendo e o Enem torna, né, a relembrar isso, traz isso em voga, né, para que o pessoal realmente discuta isso a partir dali,
né? São questões sociais ligadas ao Brasil. E outra coisa, não são questões regionais, porque senão alguém de uma determinada região vai ter vantagem, vai ter mais informações sobre aquilo, né? Então, esse ano vai ficar dentro dessa linha, provavelmente uma questão social que não está muito em discussão, mas que é importante para o Brasil para tornar a sociedade melhor. Túlio Veríssimo agora para falar um pouquinho da matéria de história, falar também sobre essa preparação dos alunos do Colégio Atenas para a prova do Enem. Túlio, mesma pergunta que eu fiz para o professor Sérgio. Na matéria de história, quais os conteúdos, pela experiência que vocês têm de atuação nas outras edições do Enem, costumam ser cobrados daqueles que irão realizar o exame? Bom, Daniel, o que a gente precisa ter em mente é que a prova do Enem é uma prova totalmente interdisciplinar. Então, começamos por aí. Então, a história, ela está muito ligada às outras disciplinas das ciências humanas e sociais aplicadas. Então, como o professor Sérgio falou muito bem da geografia, é necessário um embasamento histórico para compreender realmente esse processo, esse movimento da geografia. Então, a história ela está ligada com a filosofia, ela está ligada com a sociologia. A arte também é muito presente na história. Então, assim, o Enem ele é bastante interdisciplinar. E isso os nossos estudantes precisam estar atentos, que o que a gente trabalha em história é necessário não somente para aquela questão especificamente da história, mas como também para outras questões do Enem. No caso da redação, a gente pode apontar aí, apostar que vai ser realmente algo voltado mais para o social, assim como toda a prova, ela já vem desde o ano passado com esse viés um pouco mais social. Então, eu acredito também, né, professor Sérgio, que esse ano vai permanecer com esse caráter social. E a história, ela pode ser dividida em duas grandes partes, vamos pegar assim. A primeira é a história geral. Aí nós vamos remontar desde a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, e aí a gente pode passar pelo feudalismo, as grandes navegações, o iluminismo, o renascimento, até a gente chegar também na modernidade, falando aí da Revolução Francesa, a gente não pode esquecer da Revolução Industrial. São coisas que estão, assim, no nosso cotidiano, que fazem sentido para o estudante e que a gente precisa compreender a raiz do que a gente tem hoje na nossa sociedade. Então, esse é o estilo de prova do Enem. A outra grande área que a gente pode também pontuar da história do Brasil. Então, o Enem vai realmente valorizar a nossa história. A gente não pode esquecer disso. Então, o Enem ele vai valorizar a história do Brasil, apontando lá o período colonial, que também vai mostrar raízes da nossa sociedade brasileira, os elementos que compõem a nossa sociedade brasileira, a nossa cultura, como também o período imperial do Brasil, primeiro e segundo reinado. No período republicano, a gente pode destacar sempre era Vargas. Vargas sempre está na nossa prova de história do Enem. Então, fica essa dica aí para os nossos estudantes. Lembre-se sempre que o Vargas está presente no Enem. Como também a ditadura civil-militar. Ela agora, nesses últimos tempos, ela vem sendo retomada na prova do Enem. Então, vale a pena também destacar esse novo ponto aqui. Assim como o professor Sérgio estava falando desse caráter social, a história, ela procura realmente mostrar para o estudante como ele se posiciona na sociedade, né? Então, por isso, essa interdisciplinaridade ela pode ser observada na história quando ela aborda uma questão que às vezes a gente não sabe se é de geografia ou se vai ser de filosofia ou sociologia, porque elas estão bem mesmo relacionadas. Agora, eu faço uma pergunta para você, o professor Sérgio também pode comentar depois, se quiser. Algumas questões do Enem trazem textos ali para que esse aluno leia antes de responder de fato a questão. Qual que é o peso dessa interpretação das questões para auxiliar esse estudante, este aluno, a responder? Aí nós estamos falando já agora de estratégias no momento de prova. E uma das estratégias primeiro, ler o enunciado que vai pedir. O texto, ele pode ser algo distrator. Então, a partir do que ele lê o que a questão está pedindo, ele vai lá no texto e ele pode colher informações que vão ser úteis para a resposta dele, né? Assim como eu falo muito em sala de aula, imagens. Imagens, elas são importantíssimas de observar detalhes, porque ela traz informações relevantes que pode ajudar já naquela resolução da questão. A respeito dessa questão dos textos, nós temos um trabalho
que nós fazemos com os alunos, que é fundamental, que é o seguinte: quando o aluno está fazendo aquela prova ali, ele já está cansado e tal, ele tem uma tendência a olhar o título daquele texto ali assim, e às vezes é uma matéria que ele já estudou muito, mais ou menos assim, eu sei tudo sobre isso. Citando um exemplo nosso da geografia, tem um título, globalização, e se o aluno pensar que já sabe tudo sobre aquilo, ele vai direto ali nas alternativas para ver o que é certo sobre globalização. A alternativa A vai ser aquela definição mais simples de globalização. O aluno marca aquilo ali e passa para frente. Por quê? Porque ele está com pressa, ele está cansado, ele quer ir embora e tal. Só que tem uma coisa, eu sempre alerto os alunos: aquele texto sobre globalização que está ali pode ser de um autor completamente dissidente. É um autor que não confia em nada que se fala sobre globalização, ele tem uma ideia totalmente diferente. Então aquele texto ali, ele é obrigado a ler o texto, porque no finalzinho lá está escrito, de acordo com o texto, e aí pronto, o que você sabe sobre globalização não está em julgamento. Muito mais era uma questão sobre interpretação de texto do que geografia propriamente dita. Então tem que ler todos os textos com cuidado com, no meio do texto, aquela palavra não, porque às vezes lá no final pode não estar escrito exceto, mas lá no meio do texto está escrito não é tal coisa, né? Então aquele não ali no meio, ele está negando alguma coisa, e isso é fundamental, certo? Para o aluno entender lá aquela questão. E nas alternativas de resposta, eu sempre destaco com os alunos, quando tem uma das alternativas, né, ela não deixa nenhum tipo de exceção, geralmente essa alternativa está errada. Tipo assim, todos os brasileiros gostam de tal coisa, né? Todos os países do mundo fazem alguma coisa assim. Então, se não tem nenhum tipo de possibilidade, nenhum tipo de exceção sobre aquela informação, geralmente essa informação está errada. Então, prestar muita atenção na interpretação do texto. Tem que ler todos e não ficar, principalmente, com pressa de ir embora. Alguns alunos estão cansados, vendo os outros alunos saindo, né? Ele tem uma tendência, né, a querer sair também, porque aquela prova é algo que te incomoda. E aí o que acontece? Você quer se livrar daquele incomodo, você quer sair dali. Só que tem uma coisa, lembre-se que o aluno tem que se lembrar, no caso, que ele estudou a vida inteira para fazer essa prova. Não existe nada mais naquele domingo do que aquela prova, certo? Ele fica até o final, ele olha, revê as questões, ele faz uma redação com cuidado, tá? Aquelas pessoas que saíram 2 horas antes, geralmente são as piores provas, os piores resultados. Quem está indo embora, o aluno deve pensar o seguinte, ó, menos concorrência. A concorrência agradece. Faça sua prova concentrada, não fique pensando se os outros estão acertando ou não, saindo mais cedo ou não, não. Concentre-se totalmente naquela questão, não ficar pensando também quantas questões que faltam. Aquela questão que ele está resolvendo naquele momento é fundamental, certo? A diferença de uma questão a mais ou a menos que você acerta coloca você numa classificação muito adiante dos outros, porque você tem um nível de empates muito grande, porque são 190 questões para milhões de candidatos. Então, qualquer questão a mais vai ajudar, certo? Então, não pode ficar imaginando se você está cansado ou não, ou que as pessoas estão indo embora. Tem que usar o tempo todo, certo? E concentrar em cada um dos textos. E Túlio, como é que fica essa preparação prévia desses alunos, né, para a prova? Como o professor Sérgio citou, às vezes bate a ansiedade em alguns que estão ali realizando a prova, vê o pessoal indo embora, quer fazer tudo mais rápido, acaba errando as questões. Neste momento, antes da prova, é importante dar uma relaxada, chegar bem preparado no dia do exame para fazer uma boa prova, administrar esse tempo, que é um tempo bom para realizar a prova também, apesar de ter a redação, mas administrando, ele consegue perfeitamente desenvolver essas questões. Consegue perfeitamente. E além de conteúdo, dominar conteúdo, ter o conhecimento mesmo da realidade, contextualização e tudo mais, é importante o aluno estar preparado para o jogo. Então, nós usamos muito um bordão lá no colégio, que é o seguinte: quem sabe as regras do jogo, joga melhor. E aqui, como dicas para esse Enem, os estudantes do Colégio Atenas, eles sabem que eles precisam
se organizar em relação ao tempo de realização das provas. O professor Sérgio estava falando dos níveis de questões, então o estudante ele sabe identificar quando uma questão é fácil, quando uma questão já está, outra expressão que a gente usa muito, garrada, então ele sabe identificar esses níveis. E uma questão mais fácil é uma questão que obrigatoriamente ela precisa ser acertada, né? É onde ele vai obter mais nota, porque o Enem ele é corrigido pelo sistema TRI, Teoria de Resposta ao Item. E os nossos estudantes estão muito bem informados de como que funciona a correção do Enem. Então, eles sabem traçar estratégias de como eles vão realizar uma boa prova para obter uma nota maior, que é o que eles interessam, né? Então, o TRI é o famoso identificador de chutes, né? Ele classifica as questões em níveis de dificuldade e, a partir desses níveis de dificuldade e acertos, eles conseguem balancear com uma expressão matemática enorme o peso dessa nota. Então, só citando um exemplo rapidamente aqui, um estudante que acerta a metade das questões, sendo todas elas de nível difícil, e erra todas as outras metades consideradas de nível um pouco mais tranquila, ele tira uma nota menor de quem acerta metade das questões fáceis e a outra metade difíceis erra. Então, ele consegue balancear essa pontuação. E nessa reta final agora, lá no Colégio Atenas, eles estão tendo os aulões, a gente organiza horários especiais para eles se dedicarem para o Enem. Eles se prepararam ao longo da vida, na verdade, né? Mas agora, nessa reta final do Enem, a gente dá uma atenção maior para os estudantes da terceira série e eles estão tranquilos. Então, para fazer uma avaliação como essa, que o primeiro dia dura 5 horas e meia, uma avaliação extensa, eles precisam estar preparados emocionalmente, eles precisam estar preparados fisicamente, porque eu brinco com eles que é um teste de resistência física, ficar sentado muito tempo na mesma posição. E um recurso que os estudantes têm, que auxiliam muito eles, é levar a sério a realização dos simulados. E eles levam muito a sério esse simulado. É no simulado que eles conseguem analisar o seu desempenho, a sua performance. É lá que eles conseguem traçar estratégias que serão muito utilizadas no dia mesmo da aplicação do Enem. Túlio, mais alguma dica que você gostaria de acrescentar para os alunos do Colégio Atenas, para todos aqueles que nos acompanham, que irão realizar as provas neste domingo? A dica é ir muito confiante, é ir muito tranquilo para a prova. O que tinha que ser feito já foi realizado e os estudantes do Colégio Atenas estão preparados, eles têm todos os conteúdos em mãos, eles sabem que eles têm esse potencial e agora é realmente ir com toda a confiança possível, manter a calma, controlar a ansiedade e ir bem disposto para realizar essa prova. Então, para ir disposto, precisa se alimentar com cuidado e se descansar muito bem, ter uma qualidade de sono para realizar a prova da maneira como eles esperam. Professor Sérgio, suas dicas finais também para os alunos do Colégio Atenas, para os candidatos que irão prestar o exame neste domingo. Desde já, o nosso obrigado também pelas suas informações, as suas dicas valiosas, né, para os nossos estudantes. Vou só repetir para vocês aqui o que eu já comentei com os alunos, já disse para eles nessas últimas horas, né, praticamente agora horas antes do Enem, né, não tentar estudar mais tempo do que eles já são acostumados a estudar, certo? Então agora eles precisam de relaxar, guardar as suas energias aí, certo? Né, se dedicar totalmente ao dia, se dedicar ali ao dia da prova lá, certo? Cuidado com a alimentação, por exemplo, no sábado. Algumas pessoas resolvem no sábado mudar totalmente a sua alimentação com medo de passar mal durante o domingo. Só que você não passa mal durante todos os domingos, então no sábado se alimente normalmente, certo? Não fique, entre aspas, com essa paranoia, certo? Coma normalmente e na hora da prova, se você tiver dificuldade em controlar se você vai estar muito alimentado ou menos alimentado e tal, né, melhor que faça a prova com um pouco mais de fome do que tendo comido demais, certo? Porque se a pessoa tiver com problemas assim estomacais é mais difícil. Então, cuidado com o que vai levar também para se alimentar durante a prova lá, certo? Então, alguns tipos de alimentação não são indicadas, mas isso aí eu já falei com os alunos e também você encontra isso como informações na internet facilmente, né? Produtos que são melhores para alimentação sem deixar o aluno com um nível de glicose muito alto, esse tipo de coisa. Tá? Então, alimentação, relaxar, certo? Ficar tranquilo. Os alunos
devem ter consciência que eles estão muito bem preparados, tá? O Colégio Atenas oferece excelentes professores e também um material de primeiríssima qualidade, né? Então, eu conversando com os alunos, senti que eles estão bastante tranquilos, bastante preparados, sabendo do nível e a importância da prova, certo? Mas, assim, bastante conscientes com a grande possibilidade que eles têm de sucesso, né? Então, eu deixo aquele meu abraço para todos os alunos do Atenas e eles vão continuar com o plano A, que é estudar nas faculdades federais, com certeza, certo? Nós temos alunos muito bons e o pessoal diz sobre uma safra boa de alunos, então essa aí é uma ótima safra de alunos, tá certo? Nós temos um terceiro ano muito forte, pode ter certeza disso. Obrigado, professores, pelas informações, pelas dicas. É a Módulo FM na cobertura do Enem 2024, um oferecimento Colégio Atenas, incomparável, e loja Zema Centro Patrocínio. Para você, por você.